Bom, vamos lá. Depois dessa apresentação, vamos dar continuidade, iniciar aqui o conteúdo desse ano letivo de 2021. Como eu falei, houveram conteúdos que não puderam ter sido contemplados pelas dificuldades, e desses conteúdos, alguns são essenciais para que a gente possa avançar, então eles vão ser contemplados agora. Devido à adaptação no planejamento, talvez seja um pouco rápido, um pouco breve, mas é o mínimo que vocês precisam ter para que a gente possa avançar. Não se preocupem quanto a isso, que as adaptações estão sendo feitas e vocês não estarão sendo prejudicados com relação ao conteúdo. Bom, se vocês lembrarem lá do ano passado, eu discuti com vocês a questão do movimento relativo. Uma Terra fixa no centro do universo ou uma Terra que gira em torno do Sol. E Galileu defendia a ideia da inércia, de que nós estaríamos em movimento junto com a Terra, por isso nós não percebemos o movimento da Terra. Se vocês lembrarem essa discussão, a ideia de uma Terra fixa era a ideia de Aristóteles, o fato de que não percebemos o movimento da Terra. Então tinha aquele exemplo, né, de jogar algum objeto para cima, o objeto cai no mesmo lugar. Se eu jogar ele mais alto, se a Terra rodasse, eu deveria perceber algum movimento, eu deveria perceber o movimento da Terra. Então a gente deu exemplo na sala de aula dentro do ônibus, né? Você está em movimento junto com o ônibus. Quando você joga um objeto para cima, ele sobe e desce de volta na sua mão. Porque mesmo com o ônibus se movendo a 40, 50 km por hora, o objeto que você está carregando está se movendo nessa mesma velocidade quando você joga ele para cima. Então era essa ideia do movimento relativo. Agora, a física de Aristóteles e as ideias de Aristóteles sobre a física não terminam nessa ideia de uma Terra fixa. Existem outras ideias que permeiam esse universo, esse cosmos aristotélico. Uma dessas ideias é a ideia de que a Terra é fixa e que ela está no centro do universo. Eles sabiam já nessa época que a Terra tinha um formato esférico, forma de uma esfera. Aristóteles dizia que você podia ver, por exemplo, durante um eclipse, a borda da Terra, e você podia constatar o formato esférico da Terra. E nessa concepção, a Terra era fixa, imóvel, no centro do universo. Ao olhar para o céu todas as noites, nós podemos ver o movimento aparente das estrelas. Todas as noites, as estrelas nascem no mesmo lado e se põem do outro, assim como o Sol, assim como a Lua e assim como todos os planetas. A posição relativa das estrelas é fixa, por isso a gente pode identificar as mesmas constelações com o passar dos dias. Apesar disso, os planetas se movem com relação às estrelas de fundo. O movimento dos céus era explicado como uma grande esfera que continha todas as estrelas, que rodava em torno da Terra. Essa Terra fixa. Por quê? Porque eles não percebiam o movimento da Terra, como a gente discutiu lá no ano passado. E o movimento dos planetas era explicado com esferas concêntricas que também rodavam em torno da Terra. Eles viam o movimento das estrelas, o movimento diurno do céu, e viam o movimento dos planetas. E eles explicavam esses movimentos, eles conheciam muito bem, né? A astronomia já é a mais antiga das ciências. Eles conheciam muito bem esses movimentos. E quando você olha para as estrelas elas têm sempre a mesma posição entre si. Por isso é possível identificar os mesmos desenhos no céu nas mesmas épocas do ano. Entretanto, os desenhos que aparecem no céu a cada noite mudam com o passar do ano. E no meio dessas estrelas existem alguns objetos que se movem livremente. Esses objetos são os planetas. Existe uma característica que os planetas mais internos, eles não se afastam do Sol a uma determinada distância. Hoje a gente sabe por quê, que é porque a órbita deles é mais próxima do Sol do que a órbita da Terra. Mas naquela época isso se explicava de uma maneira diferente. Então, no século I, Ptolomeu cria um modelo matemático para explicar o movimento dos planetas. E os planetas mais externos, eles têm um movimento que a gente chama de movimento retrógrado. Vocês devem estar vendo aí na tela o movimento retrógrado de Marte, que eu selecionei aqui. Você vê que o planeta vai numa direção, volta, produz uma laçada, um laço, e avança. Eles acreditavam que a Terra era estática
Portanto, todos os planetas giravam em torno da Terra. Para você ver o planeta nascer de um lado, se pôr do outro, e isso constantemente. Para o planeta se mover com relação às estrelas de fundo, eles criaram essa ideia de que os planetas giravam em torno da Terra. E para explicar esse movimento retrógrado, Ptolomeu criou um sistema extremamente complexo que envolvia os epiciclos. Então, o planeta orbitaria um ponto, que seria o epiciclo deste planeta, e este ponto que orbita a Terra. Apesar da complexidade da teoria, ela permitia calcular a posição dos planetas, inclusive no futuro. Então, ela tinha um grande poder explicativo, porque eles faziam esses cálculos e confirmavam que esses planetas apareciam nessas posições. Se vocês lembrarem, no ano passado, quando eu contei a controvérsia entre o movimento da Terra ou a Terra estática, eu falei do julgamento de Galileu. Galileu foi julgado, por dizer que a Terra se move, porque naquela época a Igreja detinha o poder político, o poder econômico e o poder científico também, o poder do conhecimento. Eles abrigavam toda a academia. E antes de Galileu, existe um matemático chamado Copérnico que propõe um modelo em que a Terra se move e que o Sol seria o centro do universo. Esse modelo simplifica um monte essas observações e perde-se a necessidade dos epiciclos. O modelo mais simples permite cálculos mais precisos em um intervalo de tempo maior. O crime de Galileu seria defender o modelo de Copérnico. Agora, Copérnico, por sua vez, não foi julgado. E por quê? Escreve no seu livro das Revoluções das Esferas Celestes, um modelo em que o Sol aparece no centro. E esse movimento retrógrado, ele aparece naturalmente, com uma perspectiva do movimento da Terra. Como vocês podem ver, se a gente colocar o Sol no centro do nosso modelo, o movimento retrógrado ele surge naturalmente toda vez que a Terra e o planeta Marte entram em oposição, a Terra ultrapassa o planeta Marte e esse dá uma laçada no céu. Copérnico não foi julgado pela sua hipótese, diferente de Galileu, porque nesse livro ele coloca que ele não acredita nessa tese, que o sistema dele serve apenas como um artifício matemático para facilitar os cálculos, para melhorar a precisão das observações astronômicas. O problema é que o movimento circular ele é muito mais natural do que esse modelo complexo proposto por Ptolomeu. Então hoje se acredita que ele escreveu isso no livro dele apenas para evitar problemas com a igreja. Mais tarde, Galileu defende o sistema copernicano como o verdadeiro, a sua obra sobre os dois sistemas do mundo. Quando ele é julgado, ele abdica das teorias dele sobre o movimento relativo, que explicaria por que nós não percebemos o movimento da Terra. Agora vocês devem estar vendo aí na tela uma animação que mostra como o modelo copernicano explica o movimento retrógrado de Marte que eu mostrei no começo do vídeo. Na próxima aula eu vou fazer um vídeo explicando como Kepler usou as ideias de Copérnico para criar suas 3 leis do movimento celeste, que são as 3 leis de Kepler. As 3 leis de Kepler são extremamente importantes, que vem posterior, a lei da gravitação universal. Então, no ano passado a gente fez uma discussão sobre movimento, então eu falei dessas coisas, mais ou menos o que a gente falou hoje, do movimento relativo, então teve essa discussão de Aristóteles e Galileu. A gente falou de cinemática, então a gente aprendeu a descrever o movimento, e depois a gente falou da dinâmica, a gente estudou as causas desse movimento. Então a gente vai fazer mais ou menos o mesmo percurso agora para o movimento dos astros. Eu estou dando uma introdução histórica, então tem a concepção de Aristóteles, que conflita com essa concepção de Copérnico e Galileu.
Essa descrição do movimento dos astros de Copérnico vai simplificar todos os cálculos, a precisão dos instrumentos de medida vão aumentar e vão permitir Kepler, o matemático, que é o assunto da próxima aula, melhorar essa descrição, deixar mais precisa essa descrição do movimento, mas a gente ainda está só na descrição. Os temas das próximas aulas vão ser a dinâmica desse movimento planetário, que é a ciência básica que a gente usa para lançar satélites, sondas e outros objetos que a gente lança para o espaço. Então, a gente vai chegar lá na lei da gravitação universal, que é a lei que rege o movimento nesse âmbito da dinâmica, da causa dos movimentos. Então é isso, até a próxima.